A depressão é uma doença extremamente debilitante, causada pela redução na transmissão de impulsos nervosos em algumas áreas do cérebro que controlam humor, comportamento. Essencialmente, é uma doença causada pela redução na liberação de alguns neurotransmissores chamados monoaminas. As monoaminas são a norepinefrina, a dopamina e a serotonina. Esses neurotransmissores, eles estão relacionados com sensação de satisfação, de prazer, vitalidade, interesse, emoção e alegria. E a redução deles acaba interferindo em todos esses processos e sentimentos. Sintomas mais comuns da depressão, eles podem ser separados em emocionais ou psicológicos e sintomas mais físicos, mais biológicos. Emocionais, a gente pode citar o desânimo, ansiedade, perda de motivação, perda de interesse, perda de prazer, sentimento de culpa, sentimento de inadequação e de feiura, ideias suicidas, aflição, pessimismo, indecisão, baixa autoestima, apatia, dificuldade de concentração, de aprendizado e de memória. E com relação aos sintomas e sinais mais físicos, biológicos, a gente pode citar agitação, mudança de peso para mais ou para menos, a pessoa pode se alimentar compulsivamente ou simplesmente não conseguir comer nada, dores musculares, perda de energia, retardo no pensamento e alterações no sono, também para mais e para menos. Tem paciente que não dorme, fica com insônia, fica se revirando na cama, da cama para o sofá, do sofá para a cama, mas ele não consegue ter um sono restaurador. E tem alguns pacientes que ficam dormindo, não conseguem acordar, não conseguem levantar da cama o dia inteiro por conta da depressão. Perda de libido e perda de apetite, em alguns casos, compulsão alimentar. Né? A depressão, ela pode ser a própria doença, a pessoa pode ter depressão simplesmente, ou ela pode acompanhar diversas outras doenças, como transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico, algumas fobias, transtorno bipolar do humor, transtorno pós-traumático, esquizofrenia, bulimia, outras desordens alimentares, obesidade, magreza extrema, cânceres, doenças cardiovasculares, doenças que produzem dor, seja ela aguda ou crônica, e entre outras doenças. Então, ela pode ser a própria doença ou ela pode ser mais um sintoma de algumas doenças. Ela pode surgir espontaneamente. Né? De repente, a pessoa progressivamente começa a apresentar esse quadro de depressão. Ou ela pode aparecer de forma abrupta, principalmente quando existe algum evento deflagrador, algum gatilho, como uma morte na família, perda de emprego, rompimento de uma relação, é, resultado de uma violência, entre outras. Sobre as monoaminas. A dopamina, que chama tecnicamente de hidroxifeniletilamina, ela no sistema nervoso central, ela tem um papel muito importante em alguns comportamentos motivados por recompensa. Ela vai mediar o desejo e a motivação e ela está relacionada com amor, humor, motivação, vigília, aprendizado, sensação de recompensa, de satisfação e de prazer. Porém, neurônios dopaminérgicos também estão relacionados com funções cognitivas, movimento, memória, planejamento de comportamento, pensamento abstrato, reações emocionais, principalmente em situações de estresse. A norepinefrina, ou noradrenalina, ela tem uma função prioritariamente excitatória. Durante o sono, a gente libera muito pouca noradrenalina, mas na vigília ela acaba sendo liberada em grande quantidade e em alguns eventos estressantes ou perigosos a gente acaba liberando uma quantidade maior de noradrenalina. E a adrenalina ela tem alguns efeitos, como aumento da atenção, da motivação, da vigilância, a capacidade de criação fica aumentada, a capacidade de evocação de memória fica aumentada e ainda produz algumas sensações como recompensa e prazer.
A serotonina, também chamado de 5-hidroxitriptofano ou 5-HT, ela é um neurotransmissor que está relacionado às sensações prazerosas e de bem-estar e felicidade. Alguns autores até chamam a serotonina de neurotransmissor da felicidade. Ela influencia humor e agressividade, temperatura do corpo, estado de sono ou vigília, regulação de apetite, entre outras coisas. A gente sabe também que baixos níveis de serotonina estão relacionados com algumas obsessões e compulsões. Todos esses neurotransmissores, as monoaminas, elas são provenientes de aminoácidos. E esses aminoácidos são obtidos a partir da dieta. Noradrenalina e dopamina, eles podem ser sintetizados a partir da tirosina, da tiramina e da fenilalanina. A serotonina, ela pode ser sintetizada a partir de um outro aminoácido que chama triptofano. E todos esses aminoácidos, eles são obtidos a partir de alguns alimentos, alimentos muito comuns. Por exemplo, queijos, sobretudo os queijos curados, o tofu, arenque e outros peixes frescos, e principalmente peixes secos, ovos, carne seca, bacon, presunto defumado, feijão azul, feijão verde, lentilha, soja, chocolate amargo, molho de soja, cereais como aveia, arroz, centeio, abacate, banana, figo, frutas secas, nozes, castanhas, sementes como semente de abóbora, semente de linhaça, queijo cottage, queijo ricota, creme de leite, vinho branco, vinho tinto, vinho do Porto, o vinho xerez e muitos outros alimentos. Tem alguns aspectos dos antidepressivos que a gente precisa salientar. Todo antidepressivo atua aumentando as concentrações das monoaminas. Como a depressão é uma doença relacionada com baixos níveis das monoaminas, né, dos neurotransmissores, então a gente vai corrigir esse problema tentando aumentar a concentração dessas monoaminas na fenda sináptica. Os fármacos são ineficazes em cerca de 30% dos casos de depressão. A pessoa acaba tendo uma pequena melhora no quadro clínico ou nenhuma melhora no quadro clínico. Porém, em mais de 70% dos casos, você tem algum efeito e muitas vezes até um efeito satisfatório. Entretanto, vários estudos mostram que placebo também é eficaz numa quantidade grande de pacientes, às vezes até metade dos pacientes deprimidos consegue uma melhora substancial usando só o placebo. Essa tabela que eu tenho mostra alguns exemplos disso. A moxepina, em um estudo, mostrou que o fármaco foi responsável por uma melhora no quadro clínico de 67% dos pacientes. Entretanto, o placebo conseguiu uma melhora de 49%. A imipramina, 68% contra 40%. Fluoxetina, 60% contra 33%. Sertralina, uma melhora de quase 80% dos pacientes que usaram, contra quase metade, 48% dos que usaram placebo tiveram uma resposta adequada ao placebo. E isso quer dizer que, apesar de ter um componente, né, psicológico, por isso o placebo acaba tendo uma ação muito importante, os fármacos que a gente usa, os fármacos antidepressivos, eles têm sim uma ação farmacológica importante e eles acabam tendo um sucesso terapêutico em mais da metade dos pacientes e bem mais do que o placebo, né, cerca de 70% na maioria dos casos. O tratamento farmacológico ele acaba tendo mais sucesso quando ele é acompanhado de um tratamento psicológico e você tem um sucesso terapêutico muito maior. Uma outra coisa que é importantíssimo é que todo antidepressivo pode aumentar o risco de suicídio do paciente, sobretudo nas primeiras 3 semanas de tratamento ou nas últimas semanas, quando você está retirando o fármaco. O paciente pode, numa abstinência, ter um impulso suicida. Algumas das hipóteses para que isso aconteça é que os medicamentos antidepressivos demoram muito tempo para estarem agindo de uma forma plena. Alguns deles levam até 3 meses para
está no seu total de eficácia clínica. Ele começa uma ação razoável em 3 semanas, mas isso vai aumentando ao longo do tempo e alguns até 3 meses para você ter um efeito muito bom, né? E só que inicialmente, nas primeiras semanas, você já pode começar a perceber alguma melhora em algumas coisas. Por exemplo, em motivação, interesse, decisão. E esse é um problema. Às vezes o paciente ele tem ideia suicida, ele se acha inadequado, feio, ele se acha o pior dos humanos. E aí quando você começa a aumentar um pouco, melhorar um pouco a motivação, o interesse, ele pode começar agora a levar a cabo um pensamento, uma ideação suicida que ele tinha, mas que antes ele não tinha nem motivação para executar. E aí, quando você começa a aumentar essa motivação, sem que você ainda tenha conseguido melhorar a parte psicológica do paciente, que é uma coisa mais difícil de você melhorar, né? A parte física é mais fácil, né? Você controlar a insônia, ou o sono excessivo, ou a falta de apetite, ou excesso de apetite, motivação e interesse, é mais fácil de você melhorar do que a parte psicológica, a pessoa começar a se sentir uma pessoa útil, uma pessoa com valor. Você melhorar a autoestima de alguém é uma coisa mais demorada. E a teoria é que, então, se você melhorar só a parte física, sem você conseguir ainda ter melhorado a parte psicológica, isso pode acarretar em aumento na taxa de suicídio. Para evitar isso, primeira coisa que nós precisamos ficar alerta, o paciente precisa ficar sabendo disso, que existe aumento de risco nas primeiras semanas de tratamento, os familiares, os cuidadores, e também em casos extremos, quando a pessoa ela já tem uma ideação suicida muito severa, ou até ela já cometeu tentativa de suicídio alguma vez, né? A probabilidade disso acontecer é maior, você pode colocar a pessoa com o uso de benzodiazepínicos, por exemplo, porque os benzodiazepínicos vão deixar a pessoa bem para baixo, né? Ela tem efeito inibitório sobre o sistema nervoso central, e isso vai tirar um pouco da motivação que o fármaco antidepressivo daria para ela. Depois, é claro, com o passar do tempo, a gente vai tirar o benzodiazepínico, mas só quando o antidepressivo já tiver em pleno funcionamento, quando o risco, né, de suicídio já tiver diminuído bastante. Então, é uma estratégia que pode ser usada para alguns pacientes. Também é importante não retirar abruptamente, o paciente desmamar aos poucos, né, retirar aos poucos o fármaco para que minimize os efeitos, né, de abstinência, né, a síndrome de abstinência, inclusive o risco de suicídio. E uma outra coisa que é importante saber é que várias das drogas usadas no tratamento da depressão, elas são usadas para várias outras doenças, mesmo que o paciente não apresente depressão. Ela também vai ajudar a tratar o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome do pânico, transtorno bipolar de humor, compulsões alimentares, ansiedade, abstinência de tabaco e de outras drogas, e controle ainda de dor, né, de cefaleias, enxaquecas e outras dores. Tá? Então, apesar do nome antidepressivo, porque né, prioritariamente esses fármacos foram desenvolvidos para tratar a depressão, hoje tem muitos outros usos. As principais classes terapêuticas antidepressivas são os inibidores da monoaminoxidase, são os IMAL, os antidepressivos tricíclicos, também chamados de ADT, e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os SRS, e os antidepressivos atípicos. Os inibidores da monoaminoxidase, são os IMAL, eles vão bloquear a enzima monoamina oxidase, conhecida como MAO. Essa é uma das principais enzimas que metabolizam as monoaminas. Em outras palavras, bloqueando a enzima, naturalmente vai aumentar a concentração de dopamina, noradrenalina e serotonina nas fendas sinápticas. Por isso, são medicamentos com alta eficácia,
porém, eles têm muitos efeitos adversos. A referência, eu vou usar a tranilcipromina como referência, mas tem vários outros, ramalina, pargilina, selegilina, pirilindol, entre outros. Um dos grandes problemas dos inibidores da MAO são a interação que eles têm com alimentos ricos nos aminoácidos precursores dos neurotransmissores. Então, alimentos ricos em tiramina, tirosina, fenilalanina ou triptofano, que são precursores das monoaminas, eles podem causar intoxicação e podem causar efeitos adversos muito graves. Por exemplo, crises hipertensivas, dor de cabeça e até em casos extremos hemorragias cerebrais por conta do aumento da pressão arterial. Os antidepressivos tricíclicos, eles agem inibindo a recaptação das 3 monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, sem a recaptação, o neurotransmissor fica mais tempo na fenda sináptica, aumentando então a atividade dos neurotransmissores, diminuindo a depressão. Eu vou usar como referência a amitriptilina. O nome tricíclico vem da molécula desse tipo de medicamento que tem esses 3 ciclos, parece até nesse caso um elefantinho, né, com a tromba. Esses 3 ciclos, eles são típicos dos medicamentos chamados de tricíclicos, são os ADTs. Tá? Basicamente, então, eles vão aumentar a meia-vida do neurotransmissor, diminuindo agora a recaptação deles. Eles têm também algumas interações importantes, mas muito menor do que os inibidores da MAO, mas tem uma interação importante com o álcool. O álcool misturado com esse tipo de medicamento pode causar parada respiratória. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, como o próprio nome diz, eles inibem, bloqueiam a recaptação só da serotonina, seletivamente da serotonina. Então, o mecanismo é muito parecido com o dos tricíclicos. Só que os tricíclicos inibem a recaptação das 3 monoaminas. Os ISRS, eles bloqueiam a recaptação só da serotonina. Isso torna esse tipo de medicamento muito mais seguro, com muito menos efeitos adversos. Entretanto, em alguns casos de depressão mais severa, que você tenha uma alteração nas 3 monoaminas e não só na liberação de serotonina, isso pode não atingir um sucesso terapêutico adequado. Né? Referência à fluoxetina, mas tem várias outras, né? A sertralina, a paroxetina, a citalopram, entre outros. E essa classe de medicamentos é a que mais está envolvida em eventos de suicídio após o uso da medicação. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, que são os medicamentos mais utilizados. Tem muito mais gente usando ISRS do que usando antidepressivo tricíclico ou usando inibidor da MAO. Então, esse tipo de medicamento se popularizou bastante. Mas o segundo motivo, alguns autores eles acham que é pelo mau uso. Às vezes o paciente deveria usar um antidepressivo ou numa dose mais alta do que a prescrita, ou um antidepressivo que tivesse uma eficácia clínica maior, que aumentasse a concentração das 3 monoaminas, por exemplo, como um antidepressivo tricíclico, mas o médico, por cautela, prescreve o ISRS. E às vezes não é o suficiente para você melhorar a depressão da pessoa, mas é o suficiente para você dar motivação para ela, e isso pode acabar gerando suicídio. É uma teoria que eu acho que pode ser uma boa explicação para isso. Quando o fármaco ele não se encaixa em nenhuma das 3 definições anteriores, ou seja, se ele não inibe a MAO, se ele não é um antidepressivo tricíclico, se ele não tem aqueles 3 ciclos, ou se ele não é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, ele acaba sendo colocado num grupo chamado antidepressivo atípico. E nos antidepressivos atípicos você tem vários modos de ação.
Por exemplo, alguns inibem a recaptação só da dopamina, então são ISRD. É o caso, por exemplo, da vanoxerina. Alguns inibem a recaptação da noradrenalina e da serotonina, mas não da dopamina. É o caso, por exemplo, da trazodona ou do milnaciprano. Existem os inibidores da recaptação das três monoaminas, só que eles não têm a estrutura tricíclica dos tricíclicos. Então a gente fala que eles são os IRMA, inibidor da recaptação das monoaminas. É o caso da bupropiona, da venlafaxina, da mianserina, por exemplo, e da mirtazapina. Existem também alguns antidepressivos que inibem a recaptação só da noradrenalina, os ISRN, como a reboxetina. Esses daí são muitas vezes utilizados não para depressão, mas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Alguns desses medicamentos eles são usados em cefaleia, em enxaqueca, ansiedade, apesar de eles não serem ansiolíticos. Tá? Todos eles, né, todos os atípicos, no final, eles são inibidores da recaptação de uma, de duas ou das três monoaminas. Tá? Assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, assim como os ADTs, os tricíclicos, que também são inibidores de recaptação. Então, antidepressivos, ou ele inibe a MAO, ou ele inibe a recaptação de uma, duas ou das três monoaminas.